Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 13 em diante, e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Fechou? Agora, presta atenção aqui em mim. Eu quero ser muito rápido, mas ao mesmo tempo muito profundo. Dividir com você algo que vai realmente te fazer diferença. Primeiro eu quero situar você no que está acontecendo. E o que está acontecendo é o seguinte: nesse período de reis, primeiro livro de reis, segundo livro de reis, os reis de Israel, o período do reinado, é muito comum esse reinado estar em guerra constantemente, briga por território, brigas por poder. E nesse momento especificamente, eles estavam em guerra contra a Síria, uma nação muito poderosa, um exército muito poderoso, que se levantava contra o exército de Israel, o exército do povo de Deus. E as suas estratégias de guerra eram muito bem definidas. Os assírios não simplesmente saíam guerreando. Eles são conhecidos historicamente por ser um povo estrategista nas suas invasões, nas suas ocupações. Então, eles começam um embate com o exército de Israel e eles começam a fazer o seu planejamento. E à medida que eles vão planejando emboscadas, planejando armadilhas, sempre que eles fazem um planejamento, o povo de Deus parece que está um passo à frente. Então, eles planejam uma emboscada, cercando aquele povo por um caminho, e de repente o povo que sempre faz aquele mesmo caminho, muda de caminho. Eles sempre pegavam uma rua, e aí o exército assírio, por observação, percebe que eles sempre fazem aquele caminho, armam uma emboscada, e no dia da emboscada eles vão por outro caminho. Eles fazem isso 1, 2, 3, diversas vezes, até que o rei se dá conta. Ele diz: tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então ele torna mais pessoal, mais particular o planejamento. Ele cria uma sala de planejamento, uma estrutura pequena e com poucos acessos. E eles passam a planejar os próximos ataques ao povo de Israel daquele lugar, daquele ambiente. Montam o plano com todas as suas implicações. Tudo está previsto, todas as previsões apontadas. Eles montam um belo planejamento dentro de uma sala pequena, ou seja, com pouquíssimos acessos, poucas pessoas participando do planejamento, porque o rei está desconfiado. E ele está desconfiado de que alguém passa as informações do seu ataque para o exército de Israel, para que o exército se defenda. Então agora, com o povo reduzido, fica mais fácil descobrir quem é o traidor. E ele então monta um plano outra vez. Eles montam um plano de guerra, eles montam um plano de ataque, e no dia em que eles vão executar o plano, a mesma coisa acontece. Eles planejam de uma forma e o povo parece que está um passo à frente. Eles fazem outro caminho, eles tomam outra direção, e o exército assírio não consegue alcançar o povo de Deus. Então o rei tem uma certeza. Ele diz: bom, tem alguém
dentro do nosso exército que é amigo do exército de Israel e que, portanto, passa para eles informações do que é que nós estamos planejando aqui, porque as nossas estratégias são perfeitas. O nosso plano de guerra é um plano perfeito. Não é à toa que a Síria se torna um dos grandes impérios do mundo. Tá tudo certo. Se não dá certo, é porque tem alguém no nosso meio que é amigo daquele exército. E agora, como nós estamos num grupo pequeno, numa sala reduzida, o plano não era de acesso de todos, então tá fácil descobrir quem é. Quando o rei revela para os seus homens sobre esse plano, um dos homens do exército diz: não, rei, puxa, eu sei o que está acontecendo. É que lá, no meio do povo lá de Israel, tem um cara que é profeta. O nome dele é Eliseu. Tem um cara que é profeta. E ele é servo do Deus vivo. E todas as vezes que nós montamos um plano, seja aqui na presença de todo mundo, ou seja lá na tua salinha escondido, todas as vezes que nós montamos um plano, Deus conta o plano para o Eliseu, que é um profeta, e o profeta Eliseu conta para o general, o responsável pelo exército de Israel. Então o exército esquiva do seu plano, eles conseguem sair da tua armadilha. Então não é que tem um traidor entre nós, é que tudo aquilo que nós planejamos, até mesmo secretamente, Deus revela para o Eliseu e o Eliseu conta para o seu rei. É assim que acontece. E, bom, aí então nós chegamos no ponto do texto que nós fizemos a leitura. O texto que nós fizemos a leitura é um texto que diz o desfecho dessa história. Então, quando eles contam para o rei que não tinha nenhum traidor, mas que o próprio Deus revelava os planos para o profeta, então o rei diz: bom, tá fácil resolver. Vamos prender o profeta. Vamos prender o Eliseu. Eles montam então o seu exército, eles organizam o seu exército e pela noite cercam o lugar onde o Eliseu estava, na cidade de Dotã. O lugar fica todo cercado. Eles armam uma armadilha para o profeta Eliseu, que está dormindo na sua casa, e o exército cerca todo o lugar onde eles estão. Eles ficam cercados, cheio de homens de guerra, cavalos, carruagens. Eles cercam aquele ambiente. E pela manhã, eles fazem tudo isso à noite. Pela manhã, a Bíblia vai dizer para nós nesse texto que nós lemos que o moço do profeta Eliseu, o moço do profeta era o aprendiz do profeta. O profeta Eliseu estava treinando um substituto, da mesma forma que ele foi treinado como substituto do profeta Elias. O Elias treinou o Eliseu, e o Eliseu agora está treinando um outro moço, que é o Geazi. Acabamos de ler o nome dele, eu já esqueci. Estrelinha para Karina que lembrou. Profeta Geazi. E o moço então do profeta, esse aspirante a profeta, ele acorda pela manhã, imagina um dia lindo, tudo certo. Ele é amigo do homem mais importante, ele é amigo do profeta da geração. O profeta daquela geração era o Eliseu, e o profeta Elias foi um grande profeta, só que o Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre o Elias. Então ele era o homem da geração, e ser amigo do Eliseu era um dos maiores privilégios. E não só ser amigo, mas ser servo do profeta, treinado pelo profeta para um dia assumir o seu lugar. Então ele acorda como alguém que está sendo treinado para assumir o império, alguém que está sendo treinado para ser uma grande e importante pessoa. Ele acorda, tudo bem, o dia está lindo, está tudo certo, está tudo em ordem. E quando ele vai até a janela, ele descobre
uma enrascada. Quando ele vai até a janela, e ele abre as cortinas da janela, no quintal da sua casa, cercando toda a casa onde eles estavam, havia um grande exército. Um exército que estava ali com uma única finalidade, a finalidade de capturar o Eliseu. Naquele momento em que ele tem essa percepção, ele percebe que ser amigo do Eliseu não era um bom negócio para aquele momento. E ser servo do Eliseu era pior ainda. Ser amigo do Eliseu naquele momento não era um bom negócio, porque todo aquele exército estava ali por causa do Eliseu. E aquele menino entra em pânico. Há um desespero. E o seu desespero se dá pelo que está diante dos seus olhos. É um desespero legítimo. Ele não está inventando uma situação, ele não está criando um problema. O problema existe. Ele abre a janela e enxerga. O lugar está cercado. Não tem saída. Não tem o que fazer. Porque agora parece que o jogo virou. Se antes, a todo momento, o exército do povo de Deus estava um passo à frente, agora parece que o exército assírio está um passo à frente. Porque Deus revelava para o Eliseu as emboscadas que eram feitas contra o exército. Mas Deus não revela para o Eliseu a emboscada que foi feita contra a própria vida dele, a armadilha que foi armado para ele. Então parece que ele resolvia o problema de todos, mas na hora de resolver o seu próprio problema, Deus não lhe deu essa revelação. Deus não mostrou para ele. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não recebeu uma visão, um sonho, uma revelação, uma fala. Deus não comunicou ao Eliseu daquilo que aconteceria. E é engraçado porque Deus comunicava ao Eliseu de tudo que estava acontecendo. Então tudo o que o exército assírio planejava, ainda que fosse num lugar reservado, numa sala reservada, tudo o que eles planejavam, ainda que fosse num ambiente seguro, num ambiente de extrema segurança, tudo aquilo que eles planejavam, Deus revelava para o Eliseu. E agora que se trata da sua própria vida, Deus não revela. Ele está dormindo. Ele está dormindo tranquilo. E, bom, ele está dormindo tranquilo, está sossegado. O menino acorda pela manhã, abre a janela para tomar um sol, sabe? E quando ele abre a janela para tomar um sol, ele percebe tudo o que está acontecendo. E ele então é pego de surpresa. Um pânico toma conta desse menino, do aspirante a profeta, aquele que um dia vai substituir o grande profeta da geração. Pânico toma conta dele. Ele corre até o quarto onde o profeta está dormindo, o chama aos gritos, acorda. Imagina a cena. É uma cena fácil de imaginar. É uma cena fácil de conjecturar. Imagina, ele está dormindo, alguém vai mexer com ele. Acorda, acorda, Eliseu, o que foi? Acorda e venha ver. Acorda e venha ver, nós estamos perdidos. Acorda e venha. E o Eliseu acorda. E quando acorda, ele abre outra vez a janela e mostra, diz: nós estamos cercados. Olha para isso. O exército assírio nos cercou, não tem para onde ir, não tem como escapar. Será que Deus não te mostrou e você por algum momento não prestou atenção? Será que Deus não disse para você que eles armariam uma armadilha para te capturar? Será que Deus não falou nada? É um desespero. É um desespero de alguém que é pego de surpresa. É o desespero de alguém que não tem convicções, de alguém que se desestabiliza quando coisas que não se esperam acontecem. É um desespero.
É um desespero olhar pela janela e quando você olhar pela janela, perceber que as coisas não estão da forma como você imaginou que estivesse, porque você está do lado da pessoa certa, realizando o trabalho certo. Eles estavam fazendo o trabalho de Deus, eles eram profetas, eles não eram pagãos, eles não estavam ali passando tempo, eles eram profetas e Deus revelava para eles armadilhas contra os outros, mas Deus não revelou para eles armadilha contra as suas próprias vidas. Eles estão cercados e a vida por um fio. Ele mostra o exército para o Eliseu e o Eliseu tranquilamente diz para aquele menino: não se desespere, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas nós estamos mais numerosos, nós somos mais do que aqueles que estão acampados ao lado de fora da nossa casa. Nós somos mais numerosos do que eles. E é óbvio que quando ele diz aquilo, nada muda. Nada muda, absolutamente nada muda. Ele diz para o menino ficar calmo, ele diz para o menino que eles eram mais numerosos, mas embora ele está dizendo, me parece que aquele menino não percebe. Não percebe porque ele está ouvindo algo que ele não consegue materializar, que ele não consegue vislumbrar. Ele está ouvindo algo que ele não consegue encontrar verdade, ele está ouvindo algo que é de se duvidar. E meu Deus, o grande problema que nós temos com a palavra de Deus é que nós estamos ouvindo algo que nós não conseguimos materializar, nós não conseguimos vislumbrar o que nós estamos ouvindo. Nós ouvimos Deus falando a nosso respeito e nós ainda continuamos acreditando naquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós não estamos crendo no que os nossos ouvidos estão ouvindo, mas naquilo que os nossos olhos estão vendo. Então nós não conseguimos materializar, não conseguimos vislumbrar aquilo que é a voz de Deus. Aquilo que é a voz de Deus passa batido, porque é trocado por aquilo que está diante dos nossos olhos. Então ele entra em desespero, porque ele não consegue ouvir, ele só consegue ver. Ele não consegue escutar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos parece algo distante, impossível, inalcançável. A palavra de Deus nos parece algo incompreensível. Nós ouvimos a palavra, mas parece que aquela palavra que nós ouvimos não vai se materializar, ela não vai tomar forma. Nós temos dificuldade de acreditar no que ouvimos, porque nós só conseguimos acreditar no que vemos. Nós só conseguimos acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos e não naquela palavra que nós estamos escutando. Então o Eliseu, com essa sensibilidade, ele abraça o menino e diz: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja, porque não é suficiente para ele ouvir. Abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos daquele menino para que ele perceba que aquilo que nós estamos falando é mais real do que aquilo que nós estamos vendo. A realidade se forma na sua frente por uma palavra que é dita. Deus criou o mundo por sua palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez por sua palavra. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus tem forma, muito mais do que as formas que os seus olhos alcançam. Muito mais do que as coisas que você vê. Então o Eliseu ora pelo menino para que os seus olhos sejam abertos, porque ele não consegue crer naquilo que ele ouviu. Ele não consegue se acalmar ouvindo, ele precisa se acalmar vendo. Tem um episódio da vida de Jesus que é sensacional, é incrível. Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos estavam reunidos, Jesus aparece para eles, eles conversam, é uma alegria sem tamanho. E naquele dia, o irmão Tomé, ele faltou.
Não se sabe por qual razão. Eu não sei se estava chovendo, eu não sei se ele estava gripado, eu não sei se ele estava atarefado, sei lá o que ele estava fazendo. Aquele dia o Tomé não foi, ele faltou. Alguma coisa aconteceu, ele faltou. Quando o Tomé finalmente chega e se reúne com os seus irmãos, os outros discípulos, e com alegria eles contam, dizem: Tomé, Jesus esteve entre nós. Era verdade o que ele disse. Ele disse que ressuscitaria e ele esteve entre nós. E o Tomé responde: eu não acredito, porque eu não acredito no que eu ouço. Eu só posso acreditar se eu vê-lo. Eu só posso acreditar se eu tocá-lo. Então, no dia seguinte, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Jesus se apresenta para eles e vai direto a Tomé. Estende as suas mãos para ele e diz: Tomé, toca. Se é disso que você precisa, então toca. Se é disso que você precisa, então segura. Você só acredita no que os seus olhos veem, então toca, então segura. E o Tomé segura em Jesus, toca nas suas feridas. E quando ele toca nas suas feridas, ele cai de joelhos e diz: Senhor, és tu, agora eu creio. E Jesus diz para ele: Tomé, ótimo que você crê, maravilha. Só que é o seguinte: bem-aventurado os que não viram e creram. Esses são bem-aventurados. A bem-aventurança está em alguém que consegue vislumbrar aquilo que só ouviu. A bem-aventurança está naquele que consegue materializar aquilo que ele só ouviu. Ele não precisou ver, ele não precisou tocar, e ainda assim, aquilo para ele era mais real do que qualquer coisa. Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a bem-aventurança. Jesus sabia da debilidade do Tomé, e por isso chegou para ele e disse: Tomé, toca em mim. Você precisa ver, você precisa tocar, então toca, veja. O Eliseu sabia da debilidade desse menino, por isso ele diz: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. Porque se ele não vê, ele não vai acreditar. Então abra os olhos dele. Permita com que ele veja. Permita que ele perceba tudo. Mas essa não é a bem-aventurança. A bem-aventurança não é crer no que você está vendo. A bem-aventurança não é acreditar naquilo que está diante dos seus olhos. A bem-aventurança é crer naquilo que lhe foi dito. A bem-aventurança é crer naquilo que lhe foi revelado. Essa é a bem-aventurança. A fé vem pelo ouvir. Essa é a bem-aventurança. Você se torna bem-aventurado a partir do momento que você crê naquilo que lhe foi dito. Portanto, a fé é a capacidade que você tem de vislumbrar aquilo que ainda não tem forma. É a capacidade que você tem de perceber aquilo que ainda não se formou, aquilo que ainda não se fez, aquilo que ainda não se vê, aquilo que ainda não se toca. É a capacidade que você tem de perceber aquilo que não é percebido de maneira comum, de maneira natural. Aquilo que não é percebido com os olhos carnais, mas aquilo que só pode ser percebido, só pode ser crido por aquilo que lhe foi dito. Então Eliseu diz para ele: mais são aqueles que estão conosco
E isso ainda era insuficiente. Era insuficiente. E a insuficiência faz com que o Eliseu interceda ainda mais, dizendo: Senhor, abre os olhos desse menino. Abra os olhos dele, ele precisa ver. Se ele não enxergar, ele não vai acreditar. Se ele não ver, ele não vai vislumbrar. Então abra os olhos dele para que ele veja. O que eu quero dividir com você, aquilo que eu quero que você reflita, aquilo que eu quero que você pense junto comigo, é sobre tudo aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Tudo aquilo que Deus já falou para você e tudo aquilo que Deus já falou de você. E a dificuldade imensa que nós temos de acreditar nisso. Porque a todos os dias nós abrimos as janelas da nossa vida e nós percebemos que aquilo que se forma do lado de fora é contrário do que aquilo que nós ouvimos do lado de dentro. Aquilo que se forma diante de nós é contrário, é tenebroso, é assustador, porque é exatamente o contrário daquilo que deveria ser. E é exatamente por isso que nós temos dificuldade de acreditar naquilo que Deus disse a nosso respeito. Nós temos dificuldade de crer naquilo que Deus falou e nós só conseguimos crer naquilo que está diante dos nossos olhos, e é por isso que nós não nos cansamos de orar pedindo para que Deus mude a forma das coisas que estão diante de nós. É por isso que nós não cansamos de orar pedindo que Deus transforme as coisas que estão fora de nós, que estão além de nós. É por isso que nós não cansamos de orar pedindo: Deus, ajuda, abra os nossos olhos. Não, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não precisamos ver. Bem-aventurados que não viram e creram porque ouviram. Ouviram. Nós não estamos aqui pedindo para Deus sinais, milagres. Eu sei que é muito confuso isso que eu vou te falar, mas é necessário que seja dito. Nós não estamos aqui pedindo para que Deus faça milagres e sinais e prodígios e maravilhas para que finalmente possamos crer nele. Cremos se ele fizer algo, cremos se ele responder, cremos se ele dar forma para aquilo que nós expectamos, cremos por isso. E nós não estamos aqui para isso, inclusive a Bíblia vai nos ensinar, e isso é o que é difícil, muito difícil entender. A Bíblia vai nos ensinar que sinais, prodígios, maravilhas não são para os que creram. Sinais, prodígios e maravilhas são para os que não creem e precisam ver. Os que não creram precisam de sinais. Os que não creram precisam de maravilhas, precisam de prodígios, precisam de evidências. Os que não creram precisam tocar nas suas mãos, nas suas chagas. Os que não creram precisam ver aquilo que está acontecendo. O que mais são aqueles que estão conosco? Os que não creram precisam ver. Então, sinais, prodígios, maravilhas, coisas sobrenaturais não são para os que creram. Para os que creram, existe uma palavra. Uma palavra.
Aqueles que creram, creram no que foi dito. Aqueles que não creem no que foi dito precisam ver, precisam tocar. A grande crise de fé que nós temos que nos acompanha é que nós não estamos conseguindo acreditar naquilo que Deus disse. Nós estamos querendo que Ele prove para nós, todos os dias, aquilo que nós deveríamos só acreditar. Nós queremos que Deus nos dê prova de amor todos os dias. Nós queremos que Deus nos dê prova de fidelidade todos os dias. Nós queremos que Deus nos dê provas de que está conosco todos os dias. Provas de que cuida de nós todos os dias, todos os dias, todos os dias nós queremos provas. E não existe prova de amor. Não existe prova de amor porque o amor não precisa provar nada para ninguém. Não existe prova de amor porque nós não estamos aqui pedindo que Deus nos prove alguma coisa. Nós estamos aqui porque acreditamos em tudo que Ele nos disse na sua palavra. Então a minha oração por nós é que Deus abra os nossos ouvidos para nós ouvirmos aquilo que o Espírito já nos disse, e uma vez que nós ouvirmos aquilo que o Espírito nos disse, que o nosso coração conceba isso. Nós precisamos conceber aquilo que nos foi dito. A minha pergunta para você é, e é a mesma pergunta que eu faço para mim. Isso aqui é uma terapia que eu estou dividindo com você, tudo aquilo que é conflitante para mim. O que eu estou te falando é o que eu estou experimentando. É uma terapia que eu faço comigo mesmo e te convido para tomar carona nessa reflexão. Então a minha pergunta para você é muito simples, você acredita de verdade? E busque profundidade na reflexão dessa pergunta. Encontre uma resposta profunda. Isso aqui não é binário, não é sim ou não. Você acredita em tudo que Deus disse ao seu respeito? Em tudo que Deus falou para você? Em tudo que Ele disse que você viveria? Você acredita em tudo que Deus apresentou para você como um plano, como um propósito? Em tudo que Deus apresentou para você como uma direção, como um caminho? Em tudo aquilo que já foi ministrado no seu coração, que aconteceria, e quando você abre a janela, as coisas estão contrárias, você acredita nisso? Você acredita no que Deus disse? Ou você ainda está esperando que Ele te dê provas para certificar o que Ele te falou? Bem-aventurado os que não precisam de provas. Bem-aventurados os que não pedem sinais. Bem-aventurados os que não precisam ver, porque creem naquilo que ouviu.
bem-aventurado os que ouviram e creram. Esses são os bem-aventurados. O meu desafio comigo mesmo, e eu te convido a embarcar nele, é um desafio de conseguir acreditar em tudo que Deus disse que aconteceria. De conseguir acreditar nesse caminho, de conseguir acreditar no caminho que Ele separou para que eu andasse. Ainda que no meio desse caminho ele se torne tão turbulento, tão turvo, ainda que no meio desse caminho ele se torne tão confuso, ainda que aquilo que os meus olhos estejam vendo seja exatamente contrário àquilo que deveria ser, o desafio que eu quero dividir com você, o desafio que eu estou tentando também vislumbrar, enxergar, crer em tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, ainda que não esteja acontecendo. Encontrar a bem-aventurança de crer. A definição exata do que é a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E tem muita coisa que eu não vejo. E quando eu vejo o contrário do que eu achei que seria. Muita coisa. E quando isso acontece, eu gostaria que você tentasse prestar atenção na voz que você ouviu e não nas coisas que você vê. A voz que você ouviu e não as coisas que você vê. A voz que chamou você e falou: sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E você não vê nada, mas confia na voz que você ouviu. Aquela voz que vem do alto dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E em momentos de agonia profunda, no momento em que ele foi capturado, no momento em que ele foi chicoteado, no momento em que ele foi crucificado, consegui ainda ouvir a voz que te disse, ao invés de se prender na suposta realidade que se apresenta. Por isso você vai ver um Jesus sofrendo agonias e conseguindo dizer que seja feito a tua vontade. É por isso que você vai ver um Abraão com 100 anos de idade, casado com uma mulher estéril, se tornando pai de multidões, porque eles conseguiram ouvir, dar atenção ao que foi ouvido.